Fala, Rovai, o editorial do Fórum e-meia, queridas, queridos e querides. Eis que o general dos Kid Pretos abriu o bico. O líder dos Kid Pretos, o general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, de uma família que, além de ter muitos nomes, é uma família assim muito chique. É uma família militar, tem pai, tem irmão, tem papagaio, tem o hamster de estimação, tudo militar. Tudo militar. Ele liderava o Comando de Operações Terrestres, o COTER, acho que deve ser COTER, durante o governo Bolsonaro, e foi um dos investigados na Operação Lesa Pátria, se não me engano, na 24ª Operação Lesa Pátria. E agora, eu vou até mostrar aqui a foto para você, né, para você que gostaria de saber, quem que é esse coronel, Rovai? Mostra para mim. O Rovai mostra. Eu mostro tudo aqui, eu não tenho essa coisa de esconde. É este senhor, distinto senhor, né, que está ali com microfone em punhos, está com Bolsonaro. É ele aqui na matéria do Plínio Teodoro. Então, o general líder dos Kid Pretos diz que se reuniu com Bolsonaro a mando do comandante do Exército. Essa é a matéria. Ou seja, ele abriu o bico, falou por 5 horas e, entre outras coisas, disse: eu me reuni com o Bolsonaro na reunião golpista a mando do general do Exército. Então, vou lá. Ele prestou depoimento à Polícia Federal em Fortaleza, na sexta-feira, dia 23, e os outros 14 membros da Orcrim, né, liderada por Bolsonaro, que foram depor todos na sexta-feira passada, todos ficaram de bico fechado. Esse não, esse falou. E agora isso vazou numa matéria da Bela Megali, né? Segundo a PF, o general fazia parte do núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos da facção criminosa e teria sido incumbido de prender Alexandre de Moraes, o Xandão, ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no caso do golpe se consumar, do golpe que eles articulavam. Além disso, conjuntamente com os generais Walter Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e o almirante Garnier, Teófilo atuava para coagir a cúpula das Forças Armadas a aderirem ao golpe. Aí abre aspas. Nesse sentido, além de ser o responsável operacional pelo emprego da tropa, caso a medida de intervenção se concretizado, os elementos indiciários já reunidos pela PF, isso é do relatório da investigação, né, apontam que caberiam às forças especiais do Exército, os chamados Kid Pretos, a missão de efetuar a prisão do ministro do Supremo do Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, assim que o decreto presidencial fosse assinado. E quem é esse Teófilo? Ele é irmão do general da reserva Guilherme Teófilo, ex-secretário de Segurança Pública de Bolsonaro e candidato derrotado ao governo do Ceará. O comandante de operações terrestres do Exército COTER, Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, general de 4 estrelas, tentou um golpe na própria instituição para colocá-la sob seu comando. Enfim, esse sujeito resolveu falar. Ele chegou, olha que loucura, ele que tem todo esse histórico, que sugeriu a criação de um comando
multidomínio para colocar as forças de elite do Exército sob a tutela de apenas um general, que seria ele. Esse cara que integrou, foi das pessoas de maior confiança de Bolsonaro, chegou a ser cogitado, vejam só, para ser o comandante do Exército em novembro de 2022, com o Lula já eleito. O Lula ia colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Quando os militares ainda avaliavam quem assumiria o posto no governo Lula, e ele estava envolvido com os atos que acabaram desembocando no 8 de janeiro. Na época, o governo Lula escolheu o Júlio César de Arruda, que caiu logo depois, porque também não quis, entre outras coisas, demitir o Cid, que está delatando todo o esquema e que levou o Bolsonaro a investigação, que acabou fazendo o Bolsonaro ser envolvido, porque delatou todo o esquema de conhecimento do decreto do golpe por parte do Bolsonaro. O que está levando o Bolsonaro a falar assim, pedir anistia e dizer, eu participei disso daí. Qual o problema? Estado de sítio está na Constituição, tá ok? E com tudo isso, o Múcio, entre os generais que o Múcio cogitava levar para o comando, esse é um deles, o líder dos Kid Pretos. Gente, olha o nível da distopia, né? Esse Estevão, que era para quase ter sido comandante do exército do Lula, foi aluno da Academia de Agulhas Negras, da AMAN, que é o berço do Partido Militar, né? Ele é contemporâneo de Bolsonaro. Ele foi o cara que levou o Bolsonaro para inaugurar aquela ponte lá em São Gabriel da Cachoeira, vocês devem se lembrar, no Amazonas, uma ponte de 18 metros por 6 de largura, e que a ponte custou mais barato do que a inauguração. Eles fizeram todo o mato, tal, chamaram todo mundo, e esse senhor quase virou comandante do Exército. O que ele falou? Ele ficou 5 horas dando depoimento. Como disse o Fernando Fernandes, ninguém dá depoimento hoje em dia por 5 horas se não falou muita coisa. Porque se o cara falar, não tenho nada a declarar, tá ok? Acabou o depoimento. Não tem mais essa de o inquiridor ficar perguntando para ouvir a resposta. Não vou falar. Segundo meu advogado, tenho o direito de ficar calado e continuar ficando calado. Isso não existe mais. Então, para durar 5 horas um depoimento, ele abriu o bico. E aí, quando o Cid fez um depoimento, eu falei aqui, o Cid encrencou o Bolsonaro, o Cid fez um depoimento porque viu que senão ele ia rodar sozinho. E o Bolsonaro está lascado e vai se encrencar. Anotem o que o pai Rovai está dizendo de novo. O pai Rovai decreta a delação pela frente. Teófilo abriu o bico porque vai delatar, porque percebeu que dos 14 que estavam envolvidos na listinha ali, ele era o que ia se nhanhanhar sozinho. Top, como diria o Enfio. Ele ia sobrar, alguns mais fortes iam conseguir se livrar, e ele ia, como estava ali no final da fila, rodar. Ele não quis rodar, é de uma família de milicos, e resolveu falar. E o que ele vai falar, junto com o que o Cid já disse, inevitavelmente levará Bolsonaro à prisão, porque, e vou dizer mais, vai levar também o comandante do Exército durante o governo Bolsonaro. O comandante do Exército, agora me foge o nome aqui, na época do Bolsonaro, era esqueci, tem problema. Depois alguém me socorre aí nos comentários.
ele é o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, né? Esse cara também vai ser preso. Anotem o que eu estou dizendo. Era isso que tínhamos para hoje no Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todes.